andando no Espírito ou andando na carne? Então, essa é uma pergunta que eu gostaria que você respondesse. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre andar no Espírito ou andar na carne. Porque isso é muito sério. Como que eu venço o pecado, pastor? É só você andar no Espírito. Quem anda no Espírito vence o pecado. Então, amados, eu queria desafiar você a prestar muita atenção nisso, não é? Andando no Espírito, andando na carne ou no Espírito. Olha só o que Paulo diz aqui, ó. Gálatas 3:3. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Ou seja, você começou no Espírito, você começou muito bem, e depois você decaiu, depois você saiu do caminho, você perdeu a direção. Gálatas 5:7, ele ainda diz, olha, vocês corriam tão bem, quem vos impediu de continuar obedecendo à verdade? Ou quem te impediu de continuar andando em Espírito? Então, amados, eu queria discorrer um pouco, construir aqui uma ideia acerca de andar no Espírito ou andar na carne. Porque nós sabemos, amados, que a obediência, você seguir as normas, os princípios, isso traz a bênção de Deus. Olha só, Romanos 8:5, o nosso texto diz assim, olha, quem vive, outra tradução diz assim, quem anda segundo a carne ou segundo a natureza humana, tem a mente controlada, voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente controlada ou voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte. Quem tem a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. A tradução da linguagem de hoje diz assim, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, amados, aqui fala de duas maneiras de andar, duas maneiras de viver, duas maneiras de se conduzir, duas maneiras de tomar decisões. Tomar decisão guiado pela carne ou tomar decisão guiado pelo Espírito. Paulo ele fala muito acerca disso, dessa batalha que existe dentro de nós. Um missionário ele foi numa tribo indígena e ele pregou ali, o cacique aceitou Jesus, confessou Cristo e foi batizado. E o missionário teve que voltar lá para a Inglaterra e ficou um ano ou dois. E quando ele voltou, ele chegou para o índio e falou assim, índio, como é que está? E ele falou assim, olha, está tudo muito bom e tudo muito ruim. E ele falou assim, como assim? Ele falou, tem dia que o índio está bravo, o índio está nervoso e briga, e não quer fazer nada, e está chateado. E tem dia que o índio está feliz, está alegre, está satisfeito. E eu vejo que tem dois cães aqui dentro de mim. E quando o cão branco está vencendo, quando o cão branco está forte, eu estou feliz, eu estou alegre, as coisas tudo corre bem, eu tenho esperança, eu tenho fé. Mas quando o cão preto está vencendo, aí eu estou triste, eu estou infeliz, eu estou chateado, eu brigo com a Índia, eu não acredito em mais nada. Então eu vivo nessa guerra. E eu queria saber o que eu faço. E aí o missionário falou para ele, olha, o cão que você alimentar mais, vai sempre estar mais forte. Então, Jesus Cristo, quando ele foi tentado, ele falou ali para o diabo, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, amados, eu preciso entender que se eu não alimentar o Espírito, ele se enfraquece. Paulo está dizendo assim, vocês iam tão bem, vocês começaram no Espírito, vocês começaram bem e estão se aperfeiçoando na carne, vocês começaram certo e agora estão indo pelo caminho errado, vocês corriam bem, e agora quem que impediu vocês de continuar a obedecer, a alimentar o Espírito?
Porque como que eu posso alimentar o espírito? Lendo a palavra é essencial, orando, não é? Então, orando, lendo a palavra. Sabe, amados, Deus tem me ensinado a orar nesses dias. Há algum tempo Deus tem falado muito comigo e tem me inquietado muito para orar. E uma coisa que eu sabia, mas não praticava. Porque a oração, ela não é um monólogo. A oração, ela não pode ser um monólogo. Porque não é só eu falando. E é como nós aprendemos. A gente fala, mas nós não paramos para ouvir o que Deus tem para falar com a gente. E Deus tem falado comigo muito, eu estou orando e Deus fala assim, agora cala a boca. E eu quero falar, cala a boca. Sabe por quê? Porque se eu só falo, não é um diálogo, é um monólogo. Então eu tenho que aprender a parar e escutar Deus. Mas quando eu paro, o que acontece com a minha mente? Quando eu paro de falar, a minha mente começa a divagar, não é isso? Ela pensa num problema, pensa numa pessoa, pensa numa situação, pensa em alguma coisa. E quando isso acontece, o que a gente faz? Volta a falar de novo. E não deixa Deus falar com a gente. Não deixa o Espírito falar conosco. E Deus tem falado muito comigo assim, olha, eu quero treinar os teus ouvidos para me ouvir. Sabe por quê, amado? Eu não sei se você já passou alguma situação, que aconteceu alguma coisa, e você fala, bem que eu senti que não devia ter feito isso. Bem que eu senti que não deveria ter ido lá. Bem que eu senti que eu não deveria ter comprado esse carro. Bem que eu senti, alguma coisa dentro de mim falava para não fazer e eu fiz. Você já sentiu isso? E sabe o que é isso? Isso é Deus querendo evitar problemas. Mas nós não estamos acostumados a ouvir Deus. Nós só falamos. Você já conversou com alguém que você tem que falar assim, pelo amor de Deus, deixa eu falar. Você já? Eu sou meio mal educado. A pessoa fala, não, posso falar, eu posso falar. Você deixa eu falar? Porque a pessoa... E, amados, Deus está gritando isso para você. Deixa eu falar contigo. Deixa eu falar também. Deixa eu falar. Eu quero falar. Você pode parar e me escutar? Porque você acha que você falar dos seus problemas, daquilo que você tem dificuldade para Deus, é mais importante do que ouvir o que Deus tem para falar com você? Eu não sei se você tem essa prática. Eu não tinha. Eu estou aprendendo agora. Só que quando a minha mente começa a divagar, ela começa a pensar num problema, pensar em outro, aí o que a gente faz? A gente volta correndo a falar de novo. Porque você fala, não, mas eu não posso, eu estou me distraindo, eu estou... E eu aprendi um negócio. Que quando você divaga, amado, deixa a sua mente ir. Deixa. E vai trazendo ela devagar. Não fala, fica só... Aí você traz ela e você pensa naquele problema. Sabe por quê? Porque muitas vezes, pensando naquele problema, Deus vai te dar uma solução. Pensando naquela pessoa, Deus vai te revelar alguma coisa acerca dela. Pensando naquela circunstância, você vai... E nós temos que aprender a parar de falar. A Bíblia diz assim, quando te aproximares de Deus, sejam poucas as suas... Você já leu isso? Está escrito lá na Bíblia. Quando te aproximares de Deus, sejam poucas as suas palavras. Sabe por quê? Porque Deus está mais interessado em falar com você do que ouvir o que você tem para falar para Ele. Deus está interessado em que você tem, não me entenda mal. Eu preciso colocar minhas necessidades. E às vezes pequenas coisas, amados. Pequenas coisas. Senhor, coloca no meu filho o desejo de ler a Bíblia. Não sei se você já pediu isso para Deus. Coloca no meu filho o desejo de ler a Tua palavra. Que ele sinta fome, sede para ler, que ele tenha desejo, que ele tenha desejo de orar. Sabe, às vezes nós não recebemos porque nós pedimos mal. A Bíblia fala isso. Vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Sabe, Deus tem falado muito comigo acerca disso, acerca de orar. Mas a oração certa que é, eu falo, depois eu paro para me ouvir Deus falar. E se a minha mente devagar, mas deixa.
Deixa ela, vai, pensa naquele problema, você traz ela, fala assim, eu quero a tua presença, fala comigo, Pai. Sabe, eu tenho orado o seguinte, Senhor, coloca o meu pecado diante de mim, mostra para mim o meu pecado, mostra onde eu estou perdendo o meu galardão, aonde eu estou deixando de ganhar, porque essa palavra falou demais comigo. Lá em 2 João 1,8 diz, acautelai-vos, toma cuidado para você não perder aquilo que você ganhou com esforço. Antes, receba o inteiro galardão, receba o galardão completo. E o problema, amado, é quanto nós perdemos. Nós perdemos a maioria, a maior parte nós perdemos. Por quê? Por causa dos pequenos pecados. Agora, quando eu entendo e me disciplino a andar no Espírito, então, amado, eu vou experimentar vida e paz. Quem anda no Espírito tem vida e paz. Quem não tem, acaba morrendo espiritualmente. A mentalidade da morte, da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então, amado, nós precisamos de entender. Eu preciso aprender a andar em Espírito. E a oração, amados, é o trilho para que eu ande em Espírito. Eu preciso ter uma vida de oração, eu preciso me comprometer em orar. Ah, pastor, mas Deus sabe tudo que eu preciso? Sabe. Mas Ele quer que você peça e que você creia. Ele quer que você coloque diante dEle e que você tenha fé de que Ele vai operar um milagre na sua vida. Agora, como eu vou saber se eu estou andando na carne ou se eu estou andando no Espírito? Como que eu sei se eu estou andando na carne ou se eu estou andando no Espírito? Olha só. Quando eu sou desobediente, eu estou andando na carne ou estou andando no Espírito? Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos morada nele. Então, mas Deus mora em quem obedece, em quem é obediente. Alguém chegou e falou assim para o pastor, pastor, fazer tatuagem é pecado? O pastor falou assim, a Bíblia não fala nada, mas a sua mãe aprova? Não. Seu pastor aprova? Não. Então você vai desobedecer, é pecado, sabe? Por quê? Porque a desobediência é pecado. Quando eu desobedeço, eu perco o que Deus tem. Então, às vezes, a pessoa diz, não, mas a Bíblia não diz, mas a tua mãe não aprova, teu pai não aprova, teu líder não aprova, teu patrão não aprova. Então, amado, a desobediência, ela afasta Deus da nossa vida. Se eu não obedeço, Deus não mora, o Espírito de Deus não mora em mim. Olha o que diz 1 Reis 2,3, olha, obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Aqui está falando, mas não está pedindo, ele está exigindo. Ande nos seus caminhos e obedeça os seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo que fizer e por onde quer que for. Então, mas nós temos o exemplo de Jonas. O que acontece quando Jonas desobedece a Deus? Ele traz problema para ele traz prejuízo para um monte de gente, ele traz dor para muitas pessoas. Assim é, o pai que é desobediente, trazendo dor para a família, a mãe desobediente, trazendo dor para os filhos. Infelizmente, aquilo que eu faço reflete nos meus filhos. Então, mas a desobediência é pecado. Nós temos que aprender a obedecer. Nós temos que ser obedientes, porque se eu quero andar em espírito, então eu tenho que andar em obediência. Eu tenho que andar em concordância com aquilo que a palavra de Deus diz. Por quê? Porque assim eu vou fazer prosperar o meu caminho. Eu vou prosperar o que eu fizer. A obediência, amados, quando Saul, ele peca. A Bíblia diz, amado, que o pecado de Saul foi, quer dizer, aos olhos humanos, muito menor do que o pecado de Davi. Nem se compara. Saul só não matou os inimigos e pegou o gado e etc. E quando ele chega, fala, não, mas eu obedeci. E Samuel fala, não, você não obedeceu. Não obedeci. Você não obedeceu.
E Samuel, ele faz uma declaração, amado, muito forte. Ele diz assim, olha, Deus se agrada mais de obediência do que de sacrifício. Porque às vezes a pessoa está sacrificando, mas não obedece. E Deus fica mais feliz com a obediência do que com o sacrifício. Então, amados, olha só, quando eu não perdoo, porque o perdão, amado, ele não é uma opção, é uma obrigação e é uma decisão. Eu falava com alguém sobre perdão, e eu falava com essa pessoa, olha, se você orar pela pessoa que te feriu, te machucou, te traiu, te prejudicou, se você orar por ela todo dia, é impossível você continuar tendo raiva dela. Perdão, amados, é uma decisão, perdão é um processo, eu preciso entender isso. Não é se eu quiser eu perdoo, pastor, não estou sentindo, não é sentimento. A pessoa não merece, ninguém merece. E eu não perdoo, não é por causa do outro, eu perdoo é por causa de mim. Pastor, mas eu perdoei, a pessoa não quis, não interessa, eu fiz a minha parte, eu perdoei ela, eu oro por ela, eu abençoo ela, acabou, a minha vida vai romper. A minha vida vai acontecer, as coisas vão decolar na minha vida. Então, mas isso aqui não é uma opção. Olha só o que Jesus diz ali em Marcos 11, 25, olha. E quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Ou seja, se Deus não te perdoa, você vai usufruir dos prazeres ou daquilo que Deus tem para a sua vida? Você vai usufruir do que Deus tem para você? Se você não perdoa, se você está em desobediência. Então, para mim saber se eu ando em espírito, eu tenho um coração perdoador. Eu tenho um coração que perdoa. Isso, amado, não é opção, isso eu preciso entender isso. Eu tenho que orar pela pessoa que pisou na bola. Eu tenho que orar por aquela pessoa que me prejudicou. Eu tenho que orar por ela. Eu não falo o seu nome todo dia. Oro por você, oro pela sua vida, mas o seu nome eu não falo todo dia. Agora, as pessoas que eu sei que têm raiva de mim, que falam mal de mim, essas eu falo o nome delas todo dia. Todo dia eu falo o nome dessas pessoas. Então, se você quiser que eu ore por você todo dia, é só você pisar na bola comigo que eu oro. Não pisa brincadeira, não pisa, né? Sabe por quê, queridos? Porque eu aprendi isso. E isso, amado, traz uma paz para o nosso coração, isso traz o favor de Deus para a nossa vida. Jesus não manda você orar para os seus familiares, Jesus não manda você orar para os seus amigos, Jesus não manda orar para o seu cônjuge, Jesus não manda. Mas para os seus inimigos, Jesus manda. Jesus manda você orar para os seus inimigos. A palavra de Deus manda você orar pelos seus inimigos. Por quê? Porque Deus sabe, amado, o quanto isso é importante, o quanto isso é essencial para você ter paz, ter saúde. É provado cientificamente, amados. A maior parte dos tipos de câncer é provocado por mágoa, é provocado por angústia, por pessoa que não perdoa, pessoa que fica alimentando, ela se intoxica. É provado cientificamente, você vê livro de ciência, você vai ver. A pessoa que não perdoa, a pessoa que vive amargurada, pensando no que fizeram, ela vai provocar um monte de enfermidade contra ela mesma. Ela se intoxica. Ela cria toxinas quando ela fica pensando coisa ruim. Depressão, você não pega depressão. Eu fui visitar um irmão depressivo, voltei com depressão. Não. A depressão você cria ela. Começa a alimentar coisa ruim no teu coração. Começa a se sentir um coitado, um ninguém. Começa a ter pena de você mesmo. Começa a pensar de coisas do passado. Daqui a pouco, amado, você vai estar com depressão. É lógico que existe a depressão, mas que são falta de hormônios, falta da química, dos elementos químicos e etc. Eu sei que existe. Mas o fator psicológico, emocional, tem um peso muito grande também nisso. Então, o perdão não é uma opção. Se eu quero saber se eu estou andando no espírito ou na carne, quem não perdoa anda na carne. Quem perdoa anda no espírito. Quem não obedece anda na carne. Quem é obediente anda em espírito. Agora, como saber a maturidade de alguém? Todos nós, amados, oscilamos
Ora andamos na carne, ora andamos no Espírito. Então isso aí não tem como. Nós somos falhos. A própria palavra de Deus diz assim, olha, aquele que diz que não peca está mentindo e a verdade não está nele. Aquele que diz que não peca faz de Deus um mentiroso. É a palavra de Deus que diz. Porque nós pecamos. Mas quanto mais rápido eu reconheço o meu pecado, quanto mais rápido eu volto e falo, não me perdoa, isso mostra maturidade. Quanto mais tempo eu ando no Espírito, porque eu ando na carne, ando no Espírito. Quanto mais tempo eu ando no Espírito, a minha mentalidade é guiada pelo Espírito. É lógico que, como seres humanos, amado, a gente falha, a gente erra, a gente deixa a desejar. Mas quando eu fico a maior parte do meu tempo, quando eu priorizo, quando eu vivo uma vida de oração, amado, eu estou andando no Espírito, quando eu perdoo. Olha só o que diz Mateus 18:32, olha, então o Senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida, perdoei a sua dívida, porque você me implorou, você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, a falta de perdão deixa Deus irado. Irado, o seu Senhor entregou aos torturadores, aos verdugos, aos atormentadores. Você vê o que a pessoa que não perdoa vive? Ela vive atormentada, torturada, até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará o Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Porque às vezes, amada, a gente perdoa só da boca para fora. Pastor, eu perdoo. Mas na verdade, quando você vê aquela pessoa comprar um carro novo, quando você vê aquela pessoa prosperar, quando você vê aquilo, parece que volta tudo de novo. Mas quando você ora por aquela pessoa, quando você abençoa a vida dela, quando você diz, Senhor, abençoa ela, abençoa aquela pessoa, abençoa ela, todo dia, amado, isso vai trazendo cura para o teu coração. Aí você vai perdoar de coração, não só da boca para fora. Porque perdoar da boca para fora é fácil, eu sei que eu devo perdoar. Então eu digo, não, eu perdoo. Mas não conta comigo não, se eu não quero nem ver. Perdoa, mas eu quero distância. Se precisar, não conta comigo. Isso não é perdão, porque você continua achando que a pessoa te deve. Uma vez eu estava conversando com alguém, e essa pessoa estava conversando com o outro, e eu falei, você tem mágoa dessa pessoa? Aí ela falou assim, não tem não. Eu falei, mas você acha que ela te deve alguma coisa? Eu acho que ela me deve, porque isso. Eu falei, isso é mágoa. Se você acha que essa pessoa te deve, isso é mágoa. Não é não. Eu falei, é. Perdão é quando você diz assim, olha, não me deve mais nada. Eu já liberei isso, ela não me deve nem satisfação, nem obrigação, nem gratidão, está zerado, não me deve mais nada. A pessoa me deve gratidão, a pessoa me deve... Sabe por quê? Tem pessoas que fazem favor para o outro e o outro tem que ficar eternamente grato. A vida inteira tem que... obrigado. O dia que não faz, fala, é ingrato. A Bíblia diz que eu devo fazer sem esperar nada em volta. Se você gera uma expectativa muito alta das pessoas, você vai viver magoado, você vai viver com mágoa. Se você tem uma expectativa muito alta, a expectativa alta é uma ilusão. Eu estou desiludido com o fulano, estou desiludida com a Beltrana, eu desiludi com ela. É porque você criou uma ilusão. Eu crio uma ilusão, o próximo passo é uma desilusão. É inevitável. Ilusão é algo que não existe. Então, eu gero uma expectativa e o diabo quer isso. O diabo quer que você gere muita expectativa. Aí, daqui a pouco essa pessoa falha, aí já não serve mais, aí não presta mais, etc. Você entendeu? Então, mas nós somos humanos. Por isso é que o perdão é tão importante. Se eu não perdoo, Deus também não pode me perdoar. E olha, essa parte aqui é muito triste, olha, assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Ele entrega aos torturadores, aos atormentadores. Quem não perdoa vive atormentado. A pessoa que não perdoa, ela vive perturbada. Isso é fato. A causa de depressão, a causa de loucura, problemas mentais. Irmãos, no centro de recuperação,
99,9% dos alunos tem mágoa do pai e da mãe. 99,9%. Tem problema com pai e com mãe. Tem mágoa. São pessoas magoadas, pessoas ressentidas, pessoas que têm ódio do pai e da mãe. E abrem uma porta para o inimigo, e o inimigo vem trazendo todo tipo de coisa ruim na vida delas. Então não é opção. Quando eu não perdoo, ando na carne. Quando eu não... Outra coisa, quando eu sou orgulhoso, orgulho, amado, me faz andar na carne. Olha aqui, o insensato mostra logo a sua ira, mas a pessoa prudente não responde aos insultos. A pessoa, ela ignora, amado, olha só, o insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Outra tradução diz assim, olha, quando o tolo é ofendido, todo mundo fica sabendo. O sábio finge que não foi ofendido, ele ignora, ele deixa para lá. Você prefere ser visto como uma pessoa sábia ou como uma pessoa tola? Isso, amado, é algo tão patente, você vê a insensatez, às vezes, eu já passei por isso em aeroporto. Aeroporto, o cara vai lá na menina do guichê e diz assim, olha, e esse é um absurdo, você sabe quem eu sou? O voo atrasou e tá. Ela falou, olha, eu não tenho culpa, não sou eu que o voo atrasou. Não, mas isso é um absurdo, o cara... E o pessoal de lá falou, ei, ela só trabalha aqui no guichê, ela não tem culpa de nada. Não, cala a boca, você não sabe... Essa pessoa é sábia ou ela é tola? Sabe? Tem coisa que não tem como mudar. Um voo atrasado, um acidente na estrada e parou a estrada toda. Então, mas eu preciso entender que tudo isso aqui vem do orgulho. O orgulhoso se ira com facilidade, o orgulhoso se ofende com facilidade. O orgulhoso se magoa mais facilmente do que uma pessoa humilde. Olha só o que Tiago 4,6 diz, olha, por isso diz as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, irmão, nós precisamos tomar cuidado com o orgulho, porque ele está dentro de cada um de nós. Todo orgulhoso se acha humilde, esse é que é o problema. Todo orgulhoso acha que é humilde. E não adianta, você é humilde. Quem sabe é a minha esposa. Os meus filhos é que sabem, o meu patrão é que sabe se eu sou humilde ou não. As pessoas que convivem comigo é que sabem. É igual mau hálito. Quem tem não sabe que tem. Orgulho é a mesma coisa. Então, eu preciso tomar cuidado. Porque o orgulho, mas às vezes a pessoa é bem caladinha, ela é aquela pessoa, e todo mundo diz, uau, é humilde. Tem nada a ver. Timidez não tem nada a ver com humildade. Pisa no calo dele que você vai ver se ele é humilde. Então, mas eu preciso tomar cuidado, porque a pessoa orgulhosa não pode andar no espírito. A Bíblia diz que Deus se opõe, Deus atrapalha o orgulhoso. Olha o que diz Atos 12, 22, olha, eles começaram a gritar, é voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Então o orgulho, amado, faz isso. Nabucodonosor, quando ele está ali no seu palácio, ele diz, esse é o palácio que eu fiz para o esplendor da minha glória. E Deus diz assim, louco, esse orgulho seu vai te destruir. Irmãos, isso é algo que Deus não aceita. Orgulho foi o pecado de Lúcifer. Se orgulhou e diz, farei meu trono, serei tão grande como o Altíssimo, farei meu trono nas alturas. E Deus disse, ei, não, eu não aceito orgulho. Sabe? Por isso é que Jesus nasceu, mas numa manjedoura. Por isso é que Jesus veio e ele diz, olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a vida em favor de muitos. Jesus é o nosso exemplo de como nós precisamos nos portar. Então, para mim viver, para mim andar no Espírito, para mim viver em Espírito, para mim ter a mentalidade do Espírito, amado, eu tenho que detectar o orgulho em mim. Eu tenho que me policiar. Quando eu tenho uma atitude de orgulho, eu digo, Senhor, me perdoa, eu estou sendo orgulhoso, me perdoa.
Sabe, porque se nós formos sinceros, amado, nós vamos ver muitas situações e muitas ocasiões, principalmente com as pessoas que nós deveríamos ser mais humildes, que é a minha esposa, meus filhos, as pessoas que estão mais próximas de mim. Essas é que eu preciso ser mais humilde, essas é que eu preciso servir. A queixa da maioria das esposas é uma: se um amigo ligar e pedir alguma coisa para meu marido, ele sai correndo. Eu peço e ele não faz. E os maridos também reclamam da mulher, só que eu esqueci o que o marido reclama. Então, nós temos que tomar cuidado, amado. Às vezes eu sou orgulhoso com as pessoas que eu mais deveria ser humilde. E, amado, isso me impede de andar em espírito. Isso me impede de desfrutar daquilo que Deus tem para a minha vida. Nós precisamos tomar cuidado. Como eu sei se alguém anda em espírito ou se anda na carne? Os resultados dessa pessoa mostram. O fruto dela mostra se ela anda em espírito ou se ela anda na carne. Pastor, nada dá certo para mim, pastor, tudo que eu faço está errado, nada acontece, pastor, não sei, eu vivo numa prova. É porque você está andando muito na carne. É impossível, amado, você andar no espírito e não usufruir da herança que Deus tem para a sua vida. É impossível. Quando você anda em espírito, amado, as coisas começam a acontecer, porque você começa a obedecer, você começa a se policiar, você começa a perdoar, você começa a ser uma pessoa humilde. Irmãos, e Deus não resiste a uma pessoa obediente. Olha só, eu ando na carne quando eu sou incrédulo e medroso, amados. Olha só o que diz Mateus 14, 31. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus aqui está andando sobre o mar, ele ficou orando, os discípulos estão ali, o vento contrário. De repente Jesus de madrugada vem andando sobre as águas. Os discípulos oraram, entraram em desespero, começaram a gritar de medo: é um fantasma. E Jesus diz: não sou eu. E aí Pedro levanta e fala assim: Senhor, se é o Senhor, manda eu ir aí ter contigo. E Jesus então diz: então venha. E Pedro foi. E Pedro estava andando no Espírito, ele estava na confiança, ele estava fixado em Jesus, o foco dele era Jesus. Mas a Bíblia diz que quando ele tira os olhos de Cristo, quando ele desvia os olhos de Jesus, ele começa a olhar para as impossibilidades, ele olha para a força do vento, ele olha para as ondas do mar, e a Bíblia diz que ele afunda imediatamente. Assim também é conosco. Quando você está focado, quando você tem os olhos em Cristo Jesus, quando você está disposto a imitar Jesus, a se parecer com Jesus, você já fez essa oração? Jesus, eu quero parecer contigo. Jesus, eu quero parecer com o Senhor. Eu quero ter as mesmas atitudes que o Senhor teve. Sabe, amado, essa precisa ser a minha meta, esse tem que ser o meu objetivo: parecer com Jesus Cristo, parecer com Ele, ter as mesmas atitudes que Ele teve, fazer como Ele fez. Sabe, Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Quando Jesus diz assim: eu vim para que você tenha vida e vida com abundância, Ele não estava querendo enganar a gente, não. Ele não está, irmão, nós perdemos a maior parte das bênçãos. Pode escrever aqui o que eu estou te dizendo. Acautelai-vos, toma cuidado, para você não perder aquilo que você conquistou com esforço. Pelo contrário, você receba o inteiro galardão. Deus falou comigo: você está perdendo mais de 80% do que eu tenho para você, você está vendo com 20%. E eu falei: Deus, mas eu tenho tanto testemunho. Deus falou: pois é, imagina se você fosse obediente, imagina se você não fosse cabeção, um obediente tardio, imagina. Irmãos, é algo o que Deus quer fazer, mas na sua vida é algo extraordinário, é sobrenatural. Você nunca imaginou, seu olho não viu, seu ouvido não ouviu, nem subiu no seu coração o que Deus tem preparado para você. Pastor, isso é depois que eu morrer. Não é não. Ele quer fazer que o reino dele venha sobre você aqui na terra. Jesus falou isso. Quando você orar, ora: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, assim na terra como nos céus. Venha o teu reino, o reino de Deus. Por isso é que Jesus falou assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E quando Jesus passava, o que acontecia? Pão multiplicava.
pegava moeda na boca de peixe. Pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, pessoas eram transformadas. Vidas eram instantaneamente mudadas. Onde Jesus chegava, o reino de Deus chegava com Cristo. É isso que Deus quer fazer, amados. Esse estado já viveu, amados, algo tão extraordinário. Charles Finney, ele entrava no bonde, as pessoas começavam a chorar. A presença de Deus era tão grande que as pessoas começavam a chorar dele ter entrado dentro do bonde. Pastor, é porque Deus escolheu. Meu irmão, não é não. Alguém falou, não, mas tem umas pessoas, pastor, que são... Eu falei, não. Não foi Jesus que escolheu Pedro, Tiago e João. Não. Pedro, Tiago e João é que se entregaram mais, é que se renderam mais, é que tinham mais paixão por Jesus. E Jesus sabe quem tem paixão por ele e quem está ali só para cumprir tabela. Quem está ali só para estar mesmo, vou ver lá o que vai acontecer, não sei. Jesus sabe. Quem está disposto a dizer não, para estar em oração, para tirar um tempo de oração com Ele, para acordar mais cedo, dizer, Senhor, eu vou acordar mais cedo, eu vou ler a Tua palavra, eu quero ter um tempo contigo, eu quero ficar calado para ouvir o Senhor falar comigo, ouvir a Tua voz. Jesus sabe quem está desejoso de ouvir a voz dEle e quem não está. Ele sabe disso. Então, quando a incredulidade vem, olha só, Êxodo 20, 19. E disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo, não tenham medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Então, amado, o medo é pecado. Quem anda no Espírito não tem medo. Quem anda no Espírito vence o medo. O medo, amado, a coragem não é a ausência de medo. A coragem é aquela pessoa que venceu o medo. E o que vence o medo é a fé. A fé vence o medo. Pastor, estou com medo. Não tem fé. Pastor, tu não tem medo nenhum. Está cheio de fé. O exército de Gideão, 30 mil soldados se juntaram a Gideão. E aí Deus falou com ele, Gideão, é muita gente. Eu não preciso de tanta gente para fazer milagre, Gideão. Diz aí, quem tiver com medo, vai embora para casa. E Gideão falou, quem tiver com medo, vai embora. 22 mil foram embora. Ficou só 10 mil. Tinha 32 mil. Então você vê, amado, a proporção. Mais da metade está morrendo de medo. Então, amado, eu tenho que entender, o medo é pecado. A fé vence o medo. Se eu tenho medo, eu não tenho fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então, quando eu tenho fé, eu ando em espírito. E quando eu estou com medo, eu estou andando na carne. Se você for ler, amado, a Bíblia tem 365 vezes a palavra não temas, não tenha medo, não temais. Um para cada dia do ano. Porque Ele sabe o quanto isso é ruim para a pessoa que andar em fé, a pessoa que andar em espírito. Ela não consegue andar em espírito com medo quando eu não sou honesto. Quando eu não sou honesto, amado, eu vou andar na carne. Não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei. Então, amado, eu não posso ficar... Não, pastor, mas eu converti, agora eu sou uma nova criatura. A Bíblia diz que as coisas velhas... Então, as dívidas que eu tinha quando eu era do mundo, eu não tenho que pagar mais. Quem falou isso? Não, pastor, é porque eu era ímpio, meu irmão. Deixa eu te falar. Eu preciso pagar o que eu devo. O pastor deu um testemunho aqui, de um pastor muito abençoado, homem de Deus ungido. E ele se perguntava, e às vezes, amado, a gente também se pergunta, por que essa pessoa não rompe? Por que as coisas não dão certo para ela? Ela tem uma profissão maravilhosa, ela ganha tanto dinheiro. Por que ela não rompe na vida dela? E ele fazia essa pergunta com relação àquele pastor. Um dia ele foi pregar numa cidade e tal, e conheceu alguém, e alguém chegou e falou, você conhece o pastor fulano? Ele falou, eu conheço. Ele falou, pois é, rapaz, comprou um comércio meu, não pagou, sumiu, me deu o maior prejuízo.
Está me devendo, nem sei, tem tantos anos. Irmãos, uma pessoa dessa não prospera, não adianta. Ela pode até fazer aqui, mas ela perde ali. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que tem ganhado com esforço. Antes receba completa recompensa. Sabe, amados? Eu oro a Deus, eu peço, Senhor, faz lembrar aqui se eu pedir alguma coisa emprestada para alguém e não devolvi, se eu pedir algum dia, se eu estou devendo alguém, Pai, me faz lembrar. Sabe, nem que for dizer, olha, eu não tenho, mas eu posso pagar $50 por mês. Se Deus vê esse interesse em você em pagar, sabe, amado, porque brasileiro, infelizmente, ele tem uma cultura muito maligna com relação a isso. De ficar devendo e achar que não tem que pagar. Ah não, pastor, mas o cara é rico, o cara tem muito dinheiro. Doesn't matter. Olha só o que a palavra diz aqui, Não explore o empregado pobre e humilde, que é pago por dia, seja ele israelita ou estrangeiro, que mora na cidade onde você vive. Pague o salário dele no mesmo dia, antes de pôr o sol, pois ele é pobre e espera ansioso pelo dinheiro. Se você não pagar, ele gritará a Deus, o Senhor, contra você, e você será culpado de pecado. Ou seja, você vai perder a herança, você vai perder a bênção. O pecado afasta. Isaías diz assim, Isaías 55, olha, os meus ouvidos não estão tampados para que não ouça, as minhas mãos não estão encolhidas para que não abençoe, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, de maneira que ele não vos ouça, de maneira que ele não vos abençoe. O que me afasta de Deus é pecado. É o pecado que me afasta de Deus. E ficar devendo é pecado. Às vezes, amado, eu oro, eu peço, eu tal, e a minha vida não rompe. Por quê? Porque às vezes eu estou amarrado lá atrás. Então, amado, se eu devo a alguém, eu tenho que pagar, não tem como. Eu tenho que ser honesto. Quando eu não sou honesto, amado, eu não ando em espírito. Quando eu falo mal dos outros, eu ando na carne. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal contra o seu irmão, julga seu irmão, fala mal contra a lei, julga a lei. Quando você julga a lei, não está cumprindo a lei, mas está agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Então, mas eu tenho que tomar cuidado. Esses dias eu cheguei e pedi perdão, falei, pastor, me perdoa, eu fiz um comentário maldoso. Ele falou, não, aquilo. Eu falei, meu irmão, deixa eu te falar. Eu não quero perder minha bênção. Eu já pedi perdão para Deus, estou pedindo perdão a você, que eu comentei com você alguma coisa que eu não devia ter comentado com aquela pessoa. Eu sei que ele fez errado, mas quem sou eu para julgar? Não, uma pessoa fez errado, eu tenho que falar. Então fala e perde a bênção. Fala e entristece o Espírito Santo de Deus. E toda vez que você fala mal de alguém, você está alimentando a ferida. Quando você fala mal de uma pessoa, se alimenta a ferida. E depois não sabe, pastor, não sei porque eu estou com a raiva dessa pessoa. É porque você está falando mal dela. E quando você fala mal de uma pessoa para outra, você está contaminando o outro também. Você está fazendo o outro ficar com raiva dele também. Então sua culpa é dobrada. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Eu quero andar em espírito, eu quero andar na carne. Quem anda na carne vive falando mal dos outros. Quem anda em espírito, toma cuidado. Se falou, pede perdão. Se falou, se arrepende. Se falou, diga, eu não posso falar mal dos outros. Eu tenho que falar coisa boa, não coisa ruim. Você vai colher segundo aquilo que você plantou. A Bíblia diz assim, de Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, certamente ele vai colher. Pastor, não sei porquê, pastor, todo mundo fala mal de mim. Será que você não está colhendo o que a sua boca plantou? Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não dá conta da viga que está em seu próprio olho? Então, amado, quando eu falo mal dos outros, eu estou andando na carne. Aqui, o homem que tinha tudo para dar certo. Juízes 13, 24 fala de Sansão. A mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome Sansão. Ele cresceu, o Senhor abençoou, o Espírito do Senhor começou a agir nele. Quando ele se achava em Mané Dan, entre Zorá e Estaol.
Então, um homem tinha tudo para dar certo, o Espírito de Deus, o cara forte, o cara ungido por Deus, o Espírito de Deus movia na vida dele, mas ele começou a quebrar princípio, e coisa boba, matou um leão e jogou o leão, não falou para ninguém que tinha matado um leão. Daqui a pouco ele vai voltando na mesma estrada, lembra do leão e vai lá, e ele viu as abelhas no cadáver, e a lei dizia o seguinte: você não pode tocar em cadáver. Não, mas eu vou só pegar mel, mel é coisa boa. Tem muita coisa boa que faz você desobedecer a Deus. Tem muita coisa boa que faz você quebrar princípio. E um abismo chama outro abismo. Quando eu quebro uma pequena lei, eu estou mais propenso a quebrar outra ali na frente. Aí eu quebro outra, quando eu vejo, olha só, Juízes 14:9, tirou o mel com as mãos e o foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram, mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Por que ele não contou? Por que ele omitiu que ele tinha pegado o mel de um cadáver? Porque ele sabia que o pai dele ia falar: filho, você não pode tocar em cadáver, filho. Você sabe disso, é nazireu. A lei diz, filho, que você não pode tocar em cadáver, meu filho. Você está louco? Sabe, amados? Tem muitas coisas que nós omitimos porque nós sabemos que é errado. Tem muitas coisas que nós não contamos porque nós sabemos que nós estamos errados. E o que é melhor? Ficar 5 minutos vermelho ou ficar a vida inteira amarelo? 5 minutos vermelho de vergonha. Você sabe que você não devia ter pegado, filho. Vamos clamar a Deus, vamos pedir perdão. Vamos aqui, se arrepende, filho. Quem não se arrepende não confessa pecado. Só confessa pecado quem está disposto a arrepender. A pessoa que não confessa, ela não está disposta a arrepender. E aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará. Mas quem confessa e deixa alcança misericórdia. Então, amados, uma hora o pecado cobra o preço. Não tem jeito. Uma hora a fatura chega, uma hora a conta vem. Uma hora o bill aparece. Então ela chamou Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor, que o Espírito Santo tinha retirado, tinha o deixado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. O cara que era para ser um herói, agora ele é um cego, escravo, que está preso. Sabe, amado, quantos heróis não estão presos? Quantos ungidos de Deus, quantos profetas não estão presos? Porque estão quebrando pequenos princípios. Porque não se dão conta de que estão andando mais na carne do que no espírito. Quebrando pequenos princípios, coisas bobas, que estão roubando a recompensa. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você fosse bem sincero com você mesmo hoje. O salmista, ele ora e ele diz: olha, coloca o meu pecado diante de mim. E essa tem sido a minha oração. Deus, me mostra o meu pecado. Me mostra, Pai, eu quero mudar. Eu quero ver milagres. Eu quero ver batismo com o Espírito Santo. Eu quero ver o poder de Deus. Eu quero ver um avivamento. Eu quero falar como Paulo. O evangelho que eu prego não é só palavra de persuasão humana, mas é demonstração de poder. Pai, eu quero colocar cada vida diante de Ti. Eu quero apresentar nessa noite cada pessoa, Pai, que está aqui nesse santuário. Pai, o Senhor sabe se a mente do Teu filho, da Tua filha está sendo dominada pelo Espírito ou se está sendo dominada pela carne. O Senhor sabe, ó Deus, se o Teu filho, a Tua filha tem andado no Espírito ou tem andado na carne. O Senhor sabe, ó Deus querido, que precisa ser mudado em nossas vidas. Eu quero Te pedir, Pai,
Eu quero te suplicar, ó Deus, que o Senhor possa nos despertar desse sono profundo. Que o Senhor possa fazer as escamas caírem, assim como Paulo, que achava que estava fazendo a tua vontade, achava que estava agindo certo, achava que estava fazendo as coisas que o Senhor gostaria que ele fizesse, mas ele estava sinceramente errado. Se tem alguém aqui, ó Deus, que está sinceramente errado, que o Senhor possa tirar as escamas hoje, que o Senhor possa abrir os olhos, Pai, que o Senhor possa nos despertar. Pai, essa é a primeira semana nesta campanha, eu quero pedir, meu Deus, que o Senhor possa transformar cada coração aqui. Convence-nos, ó Deus, do nosso pecado. Convence-nos, ó Deus, da justiça e do juízo. Convence cada um, ó Pai. Fala, Senhor, poderosamente a cada coração, a cada vida aqui nessa hora. Senhor, que nós possamos tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço. Eu creio em ti. Oh, Pai, vai tocando agora, Deus, vai tocando agora. Vai trazendo arrependimento, ó Pai, vai trazendo arrependimento. Vai trazendo, ó Pai, vai trazendo agora, Deus. Sim, eu creio em ti, Deus o sobrenatural. Oh, Pai, vai tocando, vai curando agora, Deus, vai curando, Pai. Vai trazendo consciência, Pai. Vai trazendo consciência, ó Deus, vai trazendo consciência, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim. Vivo está dentro de canto. Sim, eu creio em ti. Fica de pé agora, fica de pé. Fica de pé e sinta o toque do Espírito de Deus. Oh, Espírito de Deus, começa a tocar agora. Senhor, batiza, renova, Pai, traz o avivamento, ó Deus, hoje nessa hora. Pede a Ele agora, pede a Ele agora. Oh, Pai, faça que eu ande em Espírito, ó Deus. Faça que eu ande em Espírito, ó Pai. Se eu creio em ti. Oh, vai tocando agora, Espírito Santo, vai curando, vai sarando, vai libertando agora, Pai, vai agindo agora, Deus. Opera um milagre, Senhor, opera um milagre agora, Pai, em nome de Jesus. Oh, Deus, em nome de Jesus. Seu poder, Pai, Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Ei, toque em cada coração agora, Pai, traz o avivamento, traz arrependimento, ó Pai. Pai, que nós possamos nos arrepender diante de Ti, meu Deus. Que nós possamos arrepender diante de Ti, ó Pai. Coloca a sua mão no seu coração. Sim, eu creio em ti. Diga para Ele, eu creio. Sim, eu creio em ti, Deus o sobrenatural. Oh, aleluia. Sim, eu creio em ti. Oh, aleluia. Sim, eu creio em ti, Deus o sobrenatural. Diga assim: Senhor Deus, me ajuda a andar em espírito, ó Pai. Me ajuda a obedecer. Me ajuda a ser honesto. Me ajuda, Senhor amado, a não falar dos meus irmãos. Me ajuda, Senhor amado, a viver uma vida santa, de arrependimento. Ajuda, meu Deus.
eu te peço, eu quero andar em espírito, eu quero, Pai, a herança que o Senhor tem para a minha vida. Me perdoa, Deus, e fala comigo no resto dessa semana, para que haja uma mudança, uma transformação no meu coração e na minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.